O cinema é um dos maiores gêneros de entretenimento de todos os tempos. É classificado como uma sétima arte. A expressão cinematográfica foi evoluindo ao longo do tempo, entrando em metamorfoses baseadas em movimentos artísticos, contextos sociopolíticos e mundiais. Mas o que diferencia a linguagem cinematográfica de tantas outras linguagens do mundo? Como que por meio de imagens sobre imagens, nós telespectadores conseguimos sentir uma gama tão gigantesca de sentimentos? Esse é o tema do nosso SAP. Nós somos Matheus e Henrique, investigamos os meios técnicos e artísticos que fazem com que os filmes conversem com os telespectadores, sobretudo com imagens. No início do século XIX, os irmãos franceses Louis e Albert Lumière lançaram uma série de curtas do dia a dia. Não tinham nenhum objetivo em específico, além de demonstrar as novas tecnologias que haviam lançado. Apesar disso, foi o que mostrou para o mundo a possibilidade de se expressar artisticamente com uma sequência de imagens, uma sobre a outra. Desde então, o projeto dos dois irmãos foi se popularizando e se tornando inclusive pauta de negócios e ascensão de grandes produtores, o que garantiu que o cinema continuasse evoluindo. No início, o cinema era mudo, com ausência de diálogos, os filmes se baseavam em planos abertos, como um teatro gravado, e com o uso de overacting, atuações hiperbolizadas que deixavam muito claro que o ator desejava passar, no clássico estilo dramaturgo. Bom, sobre a composição de imagem do cinema mudo, ela era toda baseada em trocas bruscas de lente e valorização de contraste, tendo em mente que a paleta de cores era toda baseada em preto e branco. O próximo passo para a linguagem cinematográfica se adequar ao que conhecemos hoje foi com a revolução causada pelo ilusionismo, é considerado o precursor da edição. O ilusionismo no cinema mudo foi o que destacou o âmbito criativo e mostrou o que diferenciava essa linguagem do meio teatral. O seu grande símbolo foi o francês Georges Méliès, que com apenas cortes nos rolos de filmagem, basicamente inventou os efeitos visuais. Seus primeiros filmes eram demonstrações de truques, como desaparecimento de objetos ou transformação deles. O ilusionismo no cinema mudo se afastava da realidade por meio desses efeitos especiais. Os diretores usavam técnicas fantásticas, como pintar vidros e sobrepor as telas, para conseguir atrair os telespectadores. Os filmes, em sua maioria, eram fantasias, que conseguiam manipular o público por meio das diferentes formas de montagem de imagem. Bom, como já dito anteriormente, o cinema manteve por muitos anos uma linha muito próxima ao teatro. Porém, isso ao longo do tempo começou a mudar. Os diretores conseguiram sintetizar para o gênero uma linguagem mais própria e especial. Começou com D.W. Griffith, utilizando planos aproximados e variados para a construção de histórias. Se desenvolveu como cantor de jazz, o primeiro longa-metragem com som, até chegar na grande produção que foi Cidadão Kane. Dirigido por Orson Welles, juntamente à excepcional direção de fotografia de Greg Toland, o filme foi revolucionário para o cinema em vários aspectos, como a atuação e direção, mas principalmente, em maior foco, a cinematografia. Welles foi um dos primeiros diretores a trabalhar com elementos como o som, a luz e diversos fatores, além de conseguir introduzir a profundidade de campo. O diretor de fotografia filmou de forma que, ao mesmo tempo que acontecesse algo na frente da câmera, no fundo aconteciam mais elementos que impulsionavam a narrativa. Isso de maneira sutil. Dessa forma, Welles rompeu com os padrões de história da época e as cenas passaram a conversar com os telespectadores, sendo mais fluidas e cheias de vitalidade. Para conseguir efetivar a profundidade de campo e o foco múltiplo nos objetos centrais da cena e ao fundo, o diretor usava da lente de focus, além de manter a câmera parada, movendo apenas os ângulos por longos períodos. Isso foi revolucionário para a época, porque antigamente era muito comum uma cena ter vários cortes, e agora os atores teriam mais liberdade para andar em cena, o que, mais uma vez, garantiria a fluidez do que era assistido. Bom, mas assim como o Greg Toland foi essencial para Cidadão Kane saber a história, todo filme precisa de um diretor de fotografia. Mas o que faz um diretor de fotografia? Efetivamente, o diretor de fotografia é aquele que trabalha com a equipe de questões técnicas, como coloração, a composição, os efeitos visuais e a iluminação. É ele que vai fundamentalizar as metodologias necessárias para atingir o tom desejado pelo diretor do projeto. Mas como que os diretores do projeto, juntamente aos diretores de fotografia, conseguem sintetizar um tom que converse com o telespectador? Bom, esse diálogo acontece pela composição cinematográfica. Basicamente, a composição é sobre o que está em tela e como está em tela. Uma boa composição consegue guiar o olhar do telespectador e fazer com que quem está assistindo sinta exatamente o que o diretor deseja transmitir. Para manter a harmonia em cena, os cineastas precisam seguir diversas leis, como, por exemplo, a Lei dos 3/3. A Lei dos 3/3 foi um estudo desenvolvido durante a Idade Média para a efetuação de artes em geral, que dizia que o olhar humano se fixa em determinados pontos de uma imagem. No cinema, ela é usada a partir da inserção de duas linhas verticais e duas horizontais, formando 4 pontos de intersecção.
Esses pontos são os pontos de ouro. São eles que vão chamar mais a nossa atenção. E por esse motivo, na maioria das vezes, os principais elementos de uma cena estarão neles. Porém, os diretores não podem se fixar em leis como 6/3 a todo momento. É importante que os responsáveis pelo projeto saibam diversas formas de conseguir guiar o olhar do telespectador, sendo uma das mais famosas delas fundamentalizando as linhas guias. As linhas guias podem ser usadas em perspectiva de apenas um ponto de fuga, relação de objetos em cena ou linhas concretas. Basicamente, as linhas guias servem para indicar a movimentação de cena, estabilidade dos objetos ao fundo ou dar hiperfoco a um objeto específico. Uma maneira criativa de usar as linhas guias do cinema é pela técnica da simetria, que consiste basicamente em manter um objeto no centro de um plano de fundo que aparenta simétrico, estático e simples. Uma forma tradicional de usar a simetria é desfocando o fundo ao ponto de nada nele ser reconhecido. Assim você causa destaque no objeto focal, sendo suas ações, poses, emoções e etc. Afinal, o fundo apresenta montuosidade, repetitividade e simplicidade, sendo ignorável. Um diretor que usa da simetria com maestria é Stanley Kubrick. O cineasta ascendeu da vertente fotográfica e se especializou, criando sempre imagens muito expressivas de seus nomes, harmônicas e perfeccionistas, assimilando-se com quadros pintados. Porém, muito além da sua principal característica, que é a simetria, o diretor pode ajudar a gente a entender outros aspectos da expressão cinematográfica, sendo uma das principais e mais importantes delas a forma como o diretor trabalhava com luzes e seus contrastes. A luz é muito importante para a composição de uma cena. Ela dita o tom que uma cena quer passar. Luzes suaves, por exemplo, podem criar uma cena mais tranquila. O diretor trabalhava com luz e sombra de uma forma muito expressiva e representativa. O ambiente escuro era muito bem-vindo em obras kubrickianas. Um exemplo de como a iluminação transforma a linguagem do filme é na obra Barry Lyndon, de 1975. Em uma fotografia derivada das obras de artes românticas, o diretor quis cenas completamente bordadas por velas. Isso era insuficiente para as lentes da época, que não conseguiam captar fontes de luzes tão pouco nítidas. Por isso, Stanley adaptou lentes da NASA, fabricado pela Zeiss, para então conseguir captar as velas. Esse investimento causou com que a impressão romântica do século XVIII do filme tivesse um êxito inédito para a história do cinema. Outra marca registrada do diretor que entrou para a história foi o Kubrick Stare, o enquadramento do ator enfatizado na altura dos olhos, enquanto o personagem foca em algo direto e fixamente. Essa característica do diretor deriva da consolidada técnica do cinema, que é o enquadramento nível do olho, que consiste basicamente na câmera se aproximar do rosto do ator com seus olhos no centro da cena. Esse tipo de enquadramento gera uma sensação de familiaridade e intimidade com o personagem, botando o telespectador na perspectiva do personagem em foco. Para finalizar nossa apresentação, gostaríamos de falar de um elemento muito importante para a enfatização de emoção, transmissão de sentimentos ao público e composição de imagem. Estamos falando das cores. Muitos podem não se dar conta, mas as cores são essenciais para criar um clima, um tom para a cena. Quase nunca um filme é feito com uma escolha aleatória de paletas, sendo sempre combinações pensadas para induzir o telespectador ao. O cérebro humano reage de maneiras diferentes, com diferentes cores em diferentes contextos. Por isso, conhecer a psicologia das cores é essencial para conseguir manipular o seu telespectador. Porém, não é tão simples assim induzir o cérebro humano a algo, já que as cores podem se alterar facilmente, dependendo da luz, movimentação e diversos outros fatores. Além do que, dependendo de como as cores são usadas, cada telespectador pode ter uma interpretação diferente sobre o que aquilo está querendo transmitir. Por isso, a gente diz que as cores têm uma natureza subjetiva. Mesmo assim, quando usadas da maneira certa, misturadas com as cores certas, nas paletas certas, as cores podem indicar todo o seu público com o mesmo sentimento específico. Uma forma muito interessante de se usar as cores do cinema é fazendo a combinação de cores complementares. E são as cores que ficam de lados opostos do círculo cromático e tem mais saturação entre si. Esse tipo de combinação cria saturação e dá destaque. Porém, existem diversas outras combinações de cores, como, por exemplo, a tríade, ou triangulação, a combinação análoga, a combinação de 4 cores, também chamada de retângulo, entre diversas outras combinações que estão sempre presentes nos filmes que assistimos e, na maioria das vezes, nem damos atenção, mesmo que nos afetem de forma inconsciente. Mas cores, por si só, já geram sentimentos, mesmo que, na maioria das vezes, eles estejam baseados em um contexto ou em outras cores presentes. Isso é claro porque as cores não têm um lado positivo ou negativo. Elas são divididas entre quentes, que vão do amarelo ao rosa, no círculo cromático, e frias, que vão do verde ao roxo.
As quentes, elas passam a ideia de calor, por isso são usadas para acentuar cores mais fortes, como por exemplo a raiva, a paixão, a felicidade, entre outras. Já as frias são mais relacionadas com introspectividade e racionalidade. Por isso, elas são associadas a sentimentos como a calma, a tristeza, a solidão, entre várias outras. Cores frias e quentes podem ser usadas em uma mesma cena para se balancear e criar uma harmonia no que é assistido. A diretora Celine Sciamma, do filme Retrato de uma Jovem em Chamas, usa muito essa técnica para expor o estado emocional dos seus personagens e contrapor diferentes personalidades. O diretor Wes Anderson, do filme O Grande Hotel Budapeste, é muito conhecido por trabalhar com as cores juntamente com a direção artística e também por atribuir elas a personagens e não a sentimentos específicos. Um bom exemplo de como usar cores é no filme La La Land, de Damien Chazelle. Esse filme usa as cores para contar a história, os desenvolvimentos e os sentimentos do personagem. Um bom exemplo é o branco, que raramente aparece no filme, mas quando aparece é para representar o mundo idealista dos musicais de Hollywood, algo que parte da premissa do filme. Isso, é claro, na nossa visão. O importante é ter sua própria interpretação do que você está assistindo, mesmo que seja a sua primeira vez vendo um filme e não prestando atenção em cores ou detalhes específicos. O sentimento da obra vai te afetar de forma inconsciente. O cinema é sobre o que está e não está em tela. É muito mais profundo do que só imagens e textos contando uma história. A linguagem cinematográfica é muito importante para entendermos o que estamos vendo e o sentimento que está sendo transmitido. Esperamos que saiam daqui com uma visão diferente sobre a linguagem cinematográfica e que nunca mais seja um filme do mesmo jeito. Obrigado a todos e boa noite.